everybody, how's it going? Olá pessoal, tudo bem? Today let's study lesson 19 in page 68. Então hoje nós vamos estudar a lição 19 na página 68. Vamos falar sobre os interrogatives, ok? Os interrogativos, né? Que nós usamos para fazer perguntas em inglês, perguntas mais específicas, tá? Perguntas mais focadas. O que seriam esses interrogativos, pessoal? São aquelas palavrinhas que nós usamos como o que, quando, como, onde, quando, quem, por quê, né? São as palavras que normalmente as crianças fazem muito, tá? Então nós vamos aprender elas hoje. Antes disso, vamos rever aí que nós estudamos como fazer perguntas usando o verbo to be, né? Que são 3, é o am, is ou are. Am, is ou are. E também vamos rever como fazer perguntas usando o do ou o does, né? Do ou does. Lembra? Am, is ou are. Por exemplo, are you tall? Você é alto. Is he short? Ele é baixo. Are you Mr. John? Você é o senhor John? Então, esse é o verbo to be, tá, gente? Lembrando que na hora de fazer perguntas, com o verbo to be nós vamos... O I am vai ficar am I, só que a pronúncia emenda, vai ficar am I. Por exemplo, am I good? Estou bem. Am I tall? Eu sou alto. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar. Tem dois significados, né? Então, na hora de fazer perguntas com o verbo to be, vai ficar am I? Is he? Ele é. Is she? Ela é ou está, né? Are you? Pode ser você é ou você está. O are you, em inglês, ele tem uma exceção. Pode ser tanto você ou vocês, tá? Are we? Perguntar sobre nós. Are they? Perguntar sobre eles ou elas, tá? Então vamos aí treinar para nós memorizar como fazer pergunta com o verbo to be, tá? Ó, am I? Is he? Is she? Are you? Are we? Are they? Outra vez? Am I? Is he? Is she? Are you? Are we? Are they? E se eu fosse perguntar sobre objetos, eu usaria o is it. Is it a good pen? É uma boa caneta. Is it a good book? É um bom livro. Então, perguntas usando o verbo to be. No presente simples. Também, quando não for o verbo to be, nós vamos usar o do ou does na hora de perguntar. Por exemplo, do you drive? Você dirige. Do you dance? Do you sing? Você dança, você canta, né? Então, pergunta sobre eu. Do I? Do I look good? Pareço bem? Do I? Do you? Pergunta sobre você. Do we? Pergunta sobre nós. Do they? Perguntar sobre eles ou ela. E aqui vamos trocar o do pelo does, quando for does he ou does she. Quando perguntar sobre ele ou ela. Por exemplo, does he speak English? Ele fala inglês. Does he drive to work? Ele dirige para o trabalho. No lugar do he, eu posso colocar o nome dele. Does John drive to work? Eu troquei o he pelo nome dele. Does Mary swim well? Does Mary swim well? A Mary, ela nada bem? Então eu troquei o she pelo nome dela, Mary, ok? Então aqui os interrogativos, pessoal, ele vai ser muito, muito prático na hora de fazer pergunta. Nós vamos treinar isso aqui, tá? Bastante. Ó, make question. Vocês vão, primeira coisa, memorizar os interrogativos. Lembra que eu falei que é o que, onde, quando... Vamos pegar aqui então o primeiro, number one é what. What? Eu posso ler what. Quando eu ler ele isolado, na frase ele vai ficar só what. Por exemplo, what do you do? Ó, what do you do? Só que na frase ele vai ficar what do you do? O que você faz? What do you do for a living? O que você faz para viver? Então, what seria o que ou qual. Nem sempre se traduz ao pé da letra, mas vamos dar esse significado. Where seria onde, aonde, de onde ou para onde. Tudo que eu for perguntar sobre lugar.
eu posso usar o where. O who seria quem. Who, por exemplo, who is your brother? Quem é o seu irmão? Who is your girlfriend? Quem é a sua namorada? Então, who seria quem, ok? O when, lembra de data, lembra de hora, tá? O when seria quando. When do you go home? When do you go home? Quando você vai para casa? Quando você vai embora, né? When do you start work? Quando você começa a trabalhar? E o why, olha só que interessante, o mineiro fala inglês, né? Why quer dizer o porquê, a razão, né? Why do you study English? Why do you study English? Por que você estuda inglês, né? Então, sempre quando eu perguntar com why, você vai responder com because. Lembra da música? Because you, né? Why do you study English? Because English is very important. Why do you work? Why do you work? Por que você trabalha? Because I love my job. Porque eu amo meu emprego, né? Então, o why vai ser o porquê, a razão, tá? Então, vamos lá. Precisa memorizar isso aqui que vai usar no dia a dia, nas frases, né? Então, você não vai ter tempo de buscar, de saber o que é na hora da conversa. Você precisa memorizar agora, tá? Vamos lá, então. Repete comigo. What, where, who, when, why, ok? Então, what pode ser o que ou qual, what, where pode ser onde ou de onde, né? Where, who, perguntar sobre identidade, perguntar sobre pessoa ou pessoas, né? Who seria quem? Who. When, perguntar sobre tempo ou a data, né? When, pensa em calendário, né? When seria quando. Why seria a razão, né? O porquê. Why, right? Vamos pegar aqui mais dois. O which, ele é muito parecido com o what, só que o which pensa como fosse o what, só que com opções. Por exemplo, eu posso usar what's your favorite city? Qual a sua cidade favorita? Eu não dei nenhuma opção, fiz uma pergunta no geral. Só que eu poderia perguntar, which city do you prefer? New York, Miami ou Rio de Janeiro? Ó, dei 3 opções. Which, pensa em opções, tá? Poderia perguntar, what's your favorite color? What's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Só que eu poderia perguntar, which color do you prefer? The pink one, the black one, the blue one? Or which color do you prefer? The pink one, the black one, or the blue one? Então, which, pensa em options, pense em opções, tá? E o how seria way, né? Seria a forma, o jeito, né? How are you? Como vai você? How's going? Como você está? How you doing? Como você está? How? How's your brother? Como está o seu irmão? How's your brother? How's your mother? Como está a sua mãe? O how. Vai ser diferente quando eu falar how old. How old é quando pergunta sobre idade. How old are you? How old are you? I'm 35 years old. Eu tenho 35 anos de idade. How old is your brother? Qual a idade do seu irmão? How old is your brother? He is 17 years old. Ele tem 17 anos, né? How old is your grandmother? How old is your grandmother? Qual a idade da sua avó? My grandmother is 70 years old. Minha avó tem 70 anos, né? Então, how old seria para perguntar sobre a idade. Então, pessoal, vamos colocar isso aqui nas frases, né? Nós começamos usando perguntas como
Are you tall? Você é alto. Are you John? Você é o John. Is he your brother? Ele é o seu irmão. Começamos perguntas curtas, né? Do you drive? Você dirige. Do you work? Você trabalha. Agora vamos dar uma ampliadinha mais. Vamos adicionar. Por exemplo, aqui tá. Do you work? Você trabalha. Agora eu posso ser mais específico. Where do you work? Where do you work? Eu posso juntar aqui a pronúncia, tá? Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha, tá? Lembrando que where é onde. Eu uso para perguntar sobre lugar. E aqui eu posso perguntar when do you work? When do you work? Onde? Quando você trabalha? When lembra de tempo, de data. Pensa no calendário. When do you start work? Quando você começa a trabalhar? When do you finish work? Quando você termina o trabalho? Eu poderia adicionar também why do you work? Why do you work? Por que você trabalha? Why do you work? Lembrando que o why é o porquê, a razão, tá? O propósito. Pensa no why, ok? Então, aqui, pessoal, eu coloquei algumas frases, tá? Make questions, para vocês fazerem perguntas, tudo bem? Por exemplo, aqui eu coloquei is your job, number one. Is your job? Se eu quisesse perguntar onde você trabalha, onde é o seu trabalho, qual o interrogativo que eu usaria aqui? What, where ou when? What, where ou when? Is your job? Where is your job? Exatamente, você respondeu where is your job, está correto. Number two, se você perguntar does she work? Does she work? Perguntando, ela trabalha, né? Se eu quisesse perguntar por que ela trabalha? Does she work? Eu perguntaria what, where ou how? What, where ou how? Ou why? Ou when? Por que ela trabalha? Qual seria a resposta? Why does she work? Porque ela trabalha. Então aqui, pessoal, percebe que dependendo do seu objetivo, do seu foco, da sua pergunta, esse vai ser o interrogativo que você vai usar. Aqui, ó, does she work? Aqui eu poderia perguntar onde ela trabalha. Where does she work? Onde ela trabalha, ok? Aqui, a número 3 está is his mother. Is his mother é a mãe dele. Se eu quiser saber qual é a mãe dele, qual o interrogativo que eu usaria aqui? Who, what, why, where? Is his mother? Who is his mother? Exatamente. Who is his mother? Quem é a mãe dele? Lembra que o who eu uso para perguntar sobre pessoa ou pessoas, né? Então pensa em identidade. Number 4. Does he start work? Does he start work? Qual o interrogativo que eu poderia usar aqui para perguntar quando ele começa a trabalhar? Does he start work? When does he start work? Exatamente. Usaria o interrogativo when. Quando ele começa a trabalhar, ok? Number 5. Do they live? Do they live? Se eu quisesse perguntar onde eles moram, qual o interrogativo que eu usaria aqui? Do they live? What, where ou why? What, where ou why? Do they live? Where do they live? Exatamente. Where do they live? Onde eles moram. Number 6. Are your parents from? Se eu quisesse perguntar de onde são os seus pais, aqui é o verbo to be, ó, are no plural, né? Is no singular e are no plural. Are your parents from? Qual o interrogativo que eu usaria aqui? Where are your parents from? Exatamente. Where are your parents from? Lembra daquela famosa frase que você aprende no início? Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Se você perguntar de onde seus pais são, where are your parents from?
De onde são os seus pais? Ok? Is your car? A number 7. Is your car? Se eu quisesse saber, imagina que tem vários carros, eu quisesse saber qual o seu carro. Qual o interrogativo que eu usaria aqui? Is your car? Poderia usar o which, eu vou adicionar o one. Which one is your car? Para ser mais específico. Which one is your car? Qual é o seu carro? Number 8. Is your brother? Imagina que tem várias pessoas, eu ia te perguntar quem é o seu irmão? Eu usaria também o which. Which one is your brother? Eu uso esse one, ele entra como objeto, tá? Ele não entra como numeral. Mais pra frente, em outra aula, eu falo sobre isso. Which one is your brother? Qual é o seu irmão? Óbvio, eu poderia perguntar também, usar aqui o who is your brother? Quem é o seu irmão? No caso, se tem várias pessoas, aí eu vou pensar no which, porque lembra que o which, eu penso em opções. Ok. Are your parents? Number 9. Are your parents? Se eu quisesse perguntar aonde estão os seus pais, qual é o interrogativo que eu usaria aqui? What, where, why ou who? What, where, why ou who? Are your parents? Where are your parents? Exatamente. Where are your parents? Onde estão seus pais? Eu usaria o adjetivo where, né, de lugar. Is it? Se eu quisesse saber o que é isso. Is it? O americano pode juntar, né? It is. Eu usaria aqui o interrogativo. What is it? O que é isso? What is it? O que é isso? Ok? Então, pessoal, esses aqui são os interrogativos, tá? Nós usamos para fazer perguntas abertas, tá? Também podemos usar para fazer perguntas mais específicas, né? Então, grava eles, tá? Nós vamos usá-los sempre. Você não vai ter tempo para gravar, memorizá-los na hora da conversa. Você não vai conseguir saber qual o significado dele na hora. Você precisa saber agora. Memoriza, tá? Ó, o what, o que ou qual. Where, onde ou de onde. Who seria quem. When, quando. Why seria por quê. Which seria o que ou qual, né? Lembrando que é opções. Which, pense em opções, é muito parecido com what. How seria como. How do you go to work? How do you go to work? Como você vai para o trabalho? How do you go to work? Como você vai para o trabalho? I go by bus, eu vou de ônibus. I go by car, eu vou de carro. I go on foot, eu vou a pé, on foot. E o how old? How old ele muda, né? Seria para perguntar a idade. How old are you? Qual a sua idade? How old is he? How old is he? Qual a idade dele? Ok, pessoal? Então, isso aqui é Lesson 19, a lição 19, ok? Page 68, na página 68. Como fazer perguntas abertas, ok? That's it. Thank you very much.